Oi, oitavo ano, tudo bem? Eu espero que sim. Espero que os senhores tenham conseguido fazer todas as atividades da semana passada. Iniciaremos mais uma semana assim, de maneira virtual, mas o meu objetivo está sendo alcançado, que é chegar até vocês com os nossos aprendizados, com os nossos conteúdos diários. Vamos para a nossa oitava aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Lenilza Oliveira. Vamos para o nosso conteúdo do livro didático. Lembrando aos senhores que esse é o nosso quinto visto, que inicia-se na página 24 e vai até a página 28. O nosso conteúdo, a importância do gênero textual cartoon, leitura e interpretação. Vamos ver a diferença de cartoon, meme e charge. Vamos lá para a nossa aula? Mensagem do dia para alegrar o teu coração. Comece acreditando que é possível. Sabe qual é a primeira pessoa que tem que acreditar? É você. Acreditar que tudo é possível, acreditar que você vai chegar no seu objetivo, que você vai ser a sua melhor versão amanhã do que você foi hoje. Acredite sempre, pois eu acredito em você. Vamos lá para a nossa aula? Vamos iniciar com duas perguntinhas para os senhores. Você é uma pessoa bem-humorada? Mas, afinal, o que é humor? Bom, definição de humor. Se forem pesquisar, vocês encontrarão várias definições para a palavra humor. Conheça algumas delas. Humor, do latim humore, é uma forma de entretenimento e de comunicação humana, para fazer com que as pessoas riem e se sintam felizes. Isso está na Wikipédia. O brincar, o lúdico, é vital à fé, entre outras razões, porque suaviza as relações humanas. Thomas de Aquino. O humor é uma forma criativa de analisar criticamente, descobrir, revelar e a vida. Ziraldo. O humor é a maneira imprevisível, certa e filosófica de ver as coisas. Monteiro Lobato. Vocês viram que alguns dos nossos pensadores, alguns cartunistas, eles definem amor. É isso mesmo, amor, porque humor e amor estão aí lado a lado. Por quê? Porque uma pessoa bem-humorada também é uma pessoa amorosa. O humor, gente, traz o riso, e o riso faz com que você se sinta melhor. Muitas vezes você está triste, cabisbaixo, e alguém te faz sorrir. Alguém conta uma piada, faz uma gracinha, você acaba ali sorrindo, e o sorriso acaba trazendo para você felicidade. Para comprovar o que eu disse sobre amor e humor, olha aqui, fórmula secreta. Amor e humor na mistura certa. Bom, agora vamos falar um pouquinho de ciências aí misturado com língua portuguesa, porque eu quero falar para vocês sobre sorrir. O quanto é importante sorrir, o quanto é importante ter bom humor. Vamos lá. Sorrir libera substâncias químicas associadas ao bem-estar. Tudo começa com a liberação de endorfinas, mesmo em um sorriso falso. O movimento do rosto, dos ossos e nervos provoca a liberação dessa substância química associada ao bem-estar do corpo. Sorrir estimula o sistema imunológico, isso mesmo. As mesmas endorfinas liberadas durante o sorriso também estimulam o sistema imunológico, reduzindo o estresse e aumentando o número de células imunes e anticorpos que combatem as infecções. Olha o quanto é importante sorrir, o quanto é importante ser uma pessoa bem-humorada. Esses incríveis movimentos do seu corpo melhoram a sua resistência às doenças. O sorrir faz bem para o coração. Quando você sorri, seu fluxo sanguíneo aumenta, melhorando a função dos vasos, o que te protege contra ataques cardíacos e outros problemas cardiovasculares. Então, gente, sorria mais. Bom, chegamos ao nosso assunto. Gênero textual cartoon. Cartoon é um gênero jornalístico considerado opinativo ou analítico, que critica, satiriza e expõe situações por meio do grafismo e humor. Abrange hoje praticamente todos os veículos de difusão da informação gráfica, como jornais, revistas e agora principalmente na internet.
O termo cartoon é uma forma aportuguesada do inglês cartoon. Lembra que nós falamos sobre o estrangeirismo? Olha aí, presente também na palavra cartoon, que significa cartão, e que tem origem na palavra italiana cartone. Se utiliza de elementos da história em quadrinhos como balões, cenas e as onomatopeias. Lembram das onomatopeias? Vamos lá. Exemplos. Exemplos em quadrinhos. Vamos lá ler esse pequeno quadrinho. Já tenho mais de 3.000 amigos nas redes sociais e nenhum amigo real para conversar pessoalmente. É o que acontece, né, gente? Tem pessoas que vivem mais na vida virtual do que na vida real e acabam na situação que está aí nesse cartão. Exemplos de balões das falas. Aí tem umas falas, ok, mas qual a utilidade da prática disso? Sempre fazemos as coisas tão bem. Por que você não larga de mão essa bobagem e arranja um emprego? Então, e nós temos as onomatopeias aqui. Splash, kabum, bazingam. Vamos relembrar aí o que são as onomatopeias? Bom, o que é? As onomatopeias são palavras que reproduzem na linguagem escrita os sons existentes como os barulhos das máquinas e objetos, os sons dos ruídos animais produzidos aí pelos seres humanos e até o som da natureza. Vamos lá para exemplos? Você não está ouvindo o trim do telefone? Esse trim é uma onomatopeia. O gato miou durante horas. Ouviu-se miau, miau por toda a casa. Qual é a onomatopeia? Muito bem, miau, miau, o som do gato. Enquanto figura de linguagem, a onomatopeia é um recurso utilizado para aumentar a expressividade da mensagem. Torna o texto mais enfático e divertido e possibilita uma maior compreensão do conteúdo. Porque se de repente eu estou contando uma história a vocês e digo, chegou alguém na porta e toque, toque, toque. Olha, eu estou enfatizando e dando aí um lado humorístico a minha história, ou então até um lado meio assustador, porque a pessoa bater toque, toque, toque. Aí você vai imaginar, nossa, quem será que está batendo na porta? É para enfatizar mesmo os fatos que aconteceram na minha história. Vamos dar um exemplo de som. Tic, tic, blim, blum, ding, dong. O que é ding, dong? Campainha. E o tic, tic do relógio. E o blim, blim do sino. Animais. Miau, miau, cocoricocó, miau, miau do gato, cocoricocó do galo, cri, cri. Esse barulho do grilo eu particularmente não gosto, não sei vocês, mas é irritante. Au, au, cachorro. Humanos, buá, buá. O que é o choro? Gargalhada. Um beijo. Assobio. E da natureza? Vento. Pim, pim. Um chuvisco. Cabrum. Trovão. Chua. Cachoeira. Gostaram dos meus sons? Ótimos, né? Então vamos lá. Por meio do cartoon, o veículo expõe a opinião e o ponto de vista em um desenho, que pode ser acompanhado de legenda ou não. Também pode ser considerado uma forma de levar o público leitor de maneira diferenciada e rápida o debate sobre os mais variados temas da atualidade. Então, gente, cartoon está falando sobre temas gerais aí, sobre temas da atualidade. Bom, vamos lá. O cartoon é um texto multissemiótico de temática geralmente universal, ou seja, é um fato que está acontecendo aí mundialmente, por isso que é semiótico de maneira aí universal, de temática universal. Isto é, discute questões que não se restringem à cultura ou local específico. Vamos lá um exemplo aqui de alguém que foi lá no Poço dos Desejos. Primeiro o Poço pergunta um desejo, poder criticar o mundo. Ele, a pessoa que está jogando a moeda, diz que o desejo dele é poder criticar todo mundo, sem fazer esforço algum para mudar. Então, o que acontece? O que o Poço dos Desejos mandou para ele? É uma rede social. Por quê? Porque ele mundialmente acontece nas redes sociais, alguém falar o que quer, sem poder, muitas vezes,
ser punido por aquilo, a não ser que haja ali a falsa injúria, ou seja, a pessoa fala mal da outra, sem comprovar ali os fatos, assim, fatos gravíssimos, aí pode haver um processo. Quando eu falo em textos multissemióticos, eu quero dizer que em uma sociedade do conhecimento em que há uma multiplicidade de informações disponíveis aos leitores, os textos multissemióticos permitem representar imagiticamente uma informação de modo que esse leitor tenha, além do texto, no caso aí do texto verbal, das palavras, recursos visuais que o auxiliarão na leitura e compreensão do conteúdo em questão. Lembram aí que nós falamos já aprendemos há algum tempo sobre a linguagem verbal e não verbal? Então, multissemióticos são isso, muitas visões, palavras. Aqui eu tenho até um exemplo de um cartoon. As verbas governamentais e a sede da Copa e a sede do povo, ou seja, ali as pessoas que encobriram, usaram a Copa para encobrirem dinheiro, encobrirem roubos milionários, enquanto o povo ali ficou com sede. Então, ali uma imparcialidade. Vamos ver características do cartoon. É um gênero textual construído em forma de linguagem não verbal, mas que também pode haver ali uma linguagem verbal. Sátira, humor, ironia, comicidade, flexibilidade, associação da linguagem verbal ao desenho expressivo, imagens atemporais, entrelaça palavras, imagens e sentido. Aí, ao invés da pessoa, aqui nós estamos falando, no caso do cartoon, está falando sobre a decadência que as pessoas estão vivendo devido a esse vírus, ao Covid, devido ao coronavírus. O que aconteceu? Ao invés das pessoas terem uma vida social, ter uma vida econômica mais estável, o que está acontecendo? Ao invés de subir, a pessoa está descendo. Vê que a imagem desse cartoon, ele de 2019 para 2020, o homem aí está despencando, ou seja, ele está chorando, ele está muito triste, porque ao invés de evoluir, ele está regredindo. Então, isso daí está misturando uma ironia, que ao invés de subir, ele está descendo. Bom, como ele é um texto multissemiótico, nós utilizamos aí o texto verbal e o texto não verbal. Vamos relembrar? Linguagem verbal e linguagem não verbal são termos muito presentes nos estudos linguísticos. Isso porque a linguagem, enquanto uma atividade humana, pode ser manifestada de vários modos, a depender da intenção que temos no momento da comunicação. Ou seja, eu estou falando com vocês, eu estou usando uma linguagem verbal, mas se eu fizer um gesto, vocês entenderão que é uma linguagem não verbal. Por quê? Porque eu estou fazendo um sinal positivo e vocês irão entender. Então, a linguagem verbal é aquela que se estrutura por meio da palavra oral e escrita. Essa informação é muito importante porque muitos ainda pensam que o vocabulário verbal está relacionado a verbalizar no sentido de oralidade. Contudo, ao escrevermos, utilizamos uma estrutura configurada em sua relação com um determinado código, que pode ser compreendido e reconhecido, tanto pelo emissor quanto pelo receptor, para que ocorra a comunicação. Ou seja, no momento que eu estou transcrevendo, escrevendo algo ali, num papel, numa folha, e mostrar para vocês, vocês entenderão que é uma linguagem verbal. Então, há uma comunicação. Já a linguagem não verbal. O ser humano tem necessidade de comunicar-se e por meio desse processo que nós construímos socialmente e produzimos conhecimento que convivemos. Nesse sentido, reconhecemos as diferentes formas de estabelecer esse contato que não se limita ao uso da linguagem verbal. Essa é a linguagem não verbal. Linguagem de sinais, linguagem dos sinais de trânsito também. O nosso corpo, as nossas expressões faciais e até o nosso silêncio, porque muitas vezes alguém te faz uma pergunta e você não concorda com aquilo, o teu silêncio ali já pode dizer tudo. A tua expressão facial, quando você está chateado,
Quando você não aguenta mais aquela situação, só de alguém olhar para você já vai entender naquela expressão, sendo uma linguagem não verbal ali, o seu comportamento, a sua insatisfação ou satisfação com um belo sorriso. Basta nos lembrarmos daquele olhar de mãe ao repreender uma criança sem sequer pronunciar uma palavra. Olha a linguagem não verbal mais importante da nossa vida. O olhar da nossa mãe quando ela está reprovando algo. Quem nunca, né, gente? Bom, vamos falar também na parte da crítica. Por quê? No cartoon ela tem uma crítica, mas essa crítica ela pode ser positiva, uma crítica construtiva, e ela pode ser também uma crítica destrutiva, que isso daí pode destruir muita coisa através disso. No livro de vocês, essa parte das críticas estão ali na página 27. Quem quiser pegar o seu livro didático e olhar essa parte da crítica construtiva e destrutiva que está na página 27 do livro didático, pode acompanhar, tá? Então, vamos lá. Ali o sinal de positivo já quer dizer ali que é uma coisa positiva literalmente. Então, é uma crítica construtiva. Quando aponta ao interlocutor os meios de reformular seu comportamento ou suas ideias para torná-los melhores, para se tornar construtiva do fato, a crítica deve ser feita num tom calmo e com palavras polidas. Não adianta nada uma crítica ser construtiva quanto ao conteúdo que se expressa com um tom de voz irritado e com palavras grosseiras. Nossa, gente, às vezes você, eu quero fazer uma crítica construtiva ao seu comportamento. Olha a forma que eu me expressei. Agora, se eu chegar para você ou qualquer outra pessoa que se diz amigo fazer uma crítica construtiva e disser, olha, ao meu ver, o seu comportamento no momento não está muito bom. Se você puder mudar tal comportamento, vai te valorizar, vai fazer com que você expresse a pessoa maravilhosa que você é. Então, olha a diferença. Já a crítica destrutiva não oferece auxílio nenhum ao interlocutor, ou seja, para a pessoa que eu estou falando. Limita-se a desqualificar seu comportamento ou suas ideias com irritação e palavras grosseiras. O próprio ícone, quando está assim, está dizendo que é destrutiva. Gente, uma crítica que você diz que é construtiva, mas você sendo grosseiro, ali desqualificando uma pessoa, automaticamente ela já irá se sentir mal. Então, muita atenção quando você for fazer uma crítica construtiva, que se diz construtiva para alguém que você gosta, porque da maneira que seu interlocutor entender a sua fala, vai prejudicar ou ajudá-lo. Bom, vamos falando aí, ainda falando do cartoon, na linguagem formal e informal. Caracteriza-se por meio, a linguagem formal caracteriza por meio de uma linguagem que obedece à gramática e seus padrões da língua. É uma linguagem organizada e cuidada, ou seja, a linguagem formal é a linguagem que nós usamos na escola, usamos ali nas nossas dissertações, quando falamos com o desconhecido de uma maneira mais formal. Já essa é a linguagem culta, a linguagem formal. Já a linguagem informal, que é a maneira coloquial da língua, caracteriza-se por conter expressões utilizadas na linguagem oral, de forma descontraída, sem preocupações de obedecer às normas gramaticais. É uma linguagem mais livre e espontânea, ou seja, você vai usar com pessoas que você já conhece, sem precisar usar as expressões formais, pode usar gíria, mas nada de palavrões, nem palavras ali ofensivas. Bom, os cartoons são fabricados, desenhados pelos cartunistas. Bora saber um pouquinho dos cartunistas? O cartunista é o desenhista especializado em humor com um estilo de desenho compatível com o tempo, que costuma ser caricatural ou
estilizado de forma humorística, ou seja, tem um estilo próprio, cada cartunista tem o seu estilo próprio. O termo também pode ser aplicado naqueles que produzem quadrinhos de forma geral, humorísticos ou não. Assim como para desenhista do mangá. O desenhista do mangá também é um cartunista. Bem como qualquer outro tipo de desenhista cujo estilo se assemelhe ao do cartoon, ou seja, qualquer desenho de fundo jornalístico ali, sendo humorístico ou não, ele pode ser, a pessoa que desenha pode ser definida como cartunista. Bom, o cartunista geralmente esboça seu desenho simplesmente com um lápis, para depois adicionar tinta naquim ou similar, usando pincel ou caneta esferográfica. Essa última etapa do processo, conhecido como arte final, também pode ser feita digitalmente. Como a gente sabe, tem muitos desenhos digitais que são cartoons, que são próprios para a internet. Estúdios de animação usam cartunistas especializados para desenhar os movimentos dos personagens. Por existirem diversos estilos artísticos pessoais, muitos acabam se tornando bem únicos e acabam influenciando outros cartunistas. Quem nunca viu um desenho e tentou ali reproduzir? Eu já tentei, mas eu não me dei muito bem, não. Mas quem gosta, persista. Uma curiosidade sobre os cartoons. A aplicação do termo cartoon ocorreu pela primeira vez em 1840. Pela revista Punch, a publicação divulgou uma série de cartoons em uma paródia aos frescos do Palácio de Westminster. Os desenhos foram adaptados em sátira aos acontecimentos políticos e econômicos da época. Nas artes plásticas, o cartoon é considerado uma arte estética gráfica. No jornalismo, é um aporte de informação que, como editorial, expressa particularidade de veículo difusor. É um gênero textual constituído de linguagem não verbal. Como eu disse, o cartoon ele vai apresentar um desenho e ele pode vir ou não palavras. Diferença entre cartoon e charge. Embora se utilizem da imagem aliada à escrita como recurso gráfico, cartoon e charge são diferentes e aplicados também de maneira diferenciada. Enquanto o cartoon é associado a fatos de textos atemporais, charge demonstra o fato da atualidade. O cartoon não retrata uma pessoa de maneira isolada, mas a coletividade. Já a charge é originário de uma notícia e revela ao leitor a posição editorial do veículo a ser utilizado de alertas à polícia e à sociedade, ou seja, o cartoon ele é atemporal, quer dizer que ele pode falar lá do passado, ou do presente, ou do futuro, enquanto a charge ela vai falar de algo da atualidade. Por exemplo, a charge sobre a Covid, o coronavírus, o que está acontecendo agora, o que está acontecendo na saúde pública. Pode-se ter uma charge em relação a isso. Já o cartoon não, ele vai ser atemporal porque ele pode falar de um fato que aconteceu há muito tempo, mas eles querem fazer uma sátira desse fato, então usa-se o cartoon ao invés das charges. Vamos falar dos grandes cartunistas brasileiros. No Brasil estamos repletos de bons cartunistas. Então eu fiz uma lista aqui dos 3 que aparecem mais no cenário nacional e fazem duras críticas à sociedade, até aqueles que fazem críticas sociais leves e bem-humoradas. Como, por exemplo, o Ziraldo. A fama começou a vir nos anos 60 com o lançamento da primeira revista em quadrinhos brasileira feita por um só autor, que foi a Turma do Pererê. Em 1980, ele lançou O Menino Maluquinho, um dos maiores fenômenos editoriais no Brasil de todos os tempos. Ziraldo fez tanto sucesso que O Menino Maluquinho virou filme. Se vocês ainda não assistiram, assistam, é ótimo. Bom, agora vamos falar do Alexandre Beck. Para quem não sabe, o Alexandre Beck, ele é o autor, o cartunista do nosso tão famoso Armandinho. É um ilustrador cartunista brasileiro. Em 2009, a pedido de um amigo que precisava de uma ilustração para matérias sobre economia, criou um personagem que viria a se tornar o trabalho mais conhecido, o Armandinho. O menino contesta em cujas tiras sempre são apresentados temas polêmicos, principalmente discutindo questões sociais. Se você ainda não percebeu, mas o Armandinho traz sempre um fundo moral, um fundo
que persiste aí na moralidade, nos direitos humanos, no direito de ir e vir, no direito das crianças. Então, preste atenção nesse detalhe. E temos o nosso querido Maurício de Souza, que eu sou até suspeita de falar, porque o Maurício ele fez parte da minha infância. E agora, com certeza, você já deve ter lido alguma revista com os desenhos aí do Maurício de Souza. Ele é um cartunista empresário e escritor brasileiro, é um dos mais famosos cartunistas do Brasil, criador da Turma da Mônica e membro da Academia Paulista de Letras. Gente, aqui eu tirei os dados da Wikipédia, o Maurício de Souza é um dos mais talentosos, assim na minha opinião, porque eu sou fã dele, mas os outros também são ótimos. Vamos ver alguns exemplos de cartoon? Você é meu melhor amigo, você é o meu melhor amigo, olha aí, gente. Aqui está falando sobre o quê? Sobre antes do cão era o melhor amigo do homem e agora o melhor amigo é o celular. Olha a crítica, não está falando sobre redes sociais, mas está falando sobre o celular. Não, então, por isso que se diz que o cartoon ele é atemporal. Há tempos o celular ele vem tomando o lugar aí dos animais e até das pessoas na vida de outras pessoas. YouTube veio substituir a TV mesmo, porque o YouTube ele faz o papel da TV, as pessoas ligavam a TV para dormirem na frente dela e agora as pessoas ligam o YouTube. Bom, nos tempos do coronavírus. Bom dia, pai e mãe, bom dia, filho, bom dia. Vamos começar nossa reunião de família, porque agora ninguém pode mais conversar, já faz um tempo que as pessoas não têm um convívio mais social, mesmo quem está dentro de casa está com medo de ficar sem máscara por causa desse vírus. Então, fofoqueira não, querida, eu sou produtora de biografias orais não autorizadas, é a famosa fofoqueira. Quem é que não tem uma, né, pertinho de casa? Então, gente, esse cartoon tem lá no livro de vocês. Então, ele fala aqui sobre gente que critica a ideia dos outros. Então, há um diálogo que diz, ok, qual a utilidade prática disso? Outros sempre fazemos as coisas tão bem sem isso. Por que você não larga a mão dessa bobagem e arranja um emprego? Ou seja, está criticando aí o outro por inventar, trazer novas invenções, ao invés de arranjar um emprego. Vamos lá que agora chegou a hora da nossa atividade. Pega o seu livro didático e vamos lá. Primeira questão. Pergunta: que atitude é criticada no cartoon? Qual foi a atitude que incomodou as outras pessoas? Letra B. Essa crítica é mais facilmente percebida no texto verbal ou no texto não verbal? Você vai pôr verbal ou não verbal e explicar sua resposta. Se eu tenho 2 perguntas, eu tenho que ter 2 respostas. Na letra B, na letra C, que palavra ou expressão revela uma avaliação pessoal? Você vai colocar um termo que ele usou para dizer qual foi a opinião da pessoa. É uma avaliação positiva ou negativa? Aí você vai pôr se essa expressão foi positiva ou negativa e explicar com as suas palavras. Então, eu tenho 3 perguntas, eu tenho que ter 3 respostas. Na segunda questão, você vai observar e responder o que se pede. Próxima questão, na próxima página, que está aí na página 27. Letra B. Qual recurso gráfico é utilizado para indicar a voz dos personagens? Nós falamos sobre esse recurso lá no início do vídeo que eu falo sobre cartoon. Nós utilizamos aí 3 recursos e este recurso está entre um dos 3. Lembram? Letra C. A quem os personagens se dirigem? Eles estão se dirigindo a quem? Então, tem um nomezinho que nós usamos para quando os personagens se dirigem a alguém, que são os intendem. Letra D. As falas têm uma característica comum, assinale-a. Eu tenho aí apenas uma alternativa que está correta. Então, senhores, façam até a página 28. Dúvidas? É só perguntar, tá? Estou à disposição dos senhores.